Oi, gente. É uma alegria muito grande encontrar todo mundo mais uma vez aqui no República Água para uma conversa interessantíssima nessa semana. Vou falar com Paulo Corte Real Neves. O Paulo é o vice-presidente de trade da Raízen, uma das maiores empresas do mundo de biocombustíveis, produção de açúcar e conhecido do mundo inteirinho. Mas o Paulo, que é engenheiro industrial pela Universidade Federal de Janeiro, também tem uma pós-graduação em finanças pela FGV e está trabalhando na Raizen já há alguns anos. Mas eu tive o privilégio de conhecê-lo de perto agora. Há poucos dias, participei de um grupo junto com o Paulo numa viagem ao Oriente Médio. E fomos à Arábia Saudita e aos Emirados Árabes. A Riad, na Arábia Saudita, a Dubai e Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. Eu tive a sorte de assistir o Paulo fazer duas palestras nesse evento, além de participar de debates, defendendo com muito vigor o tema dos biocombustíveis. Então, eu acho que isso é uma questão central do Brasil atual. Eu queria muito ouvi-lo para todo mundo saber do que está acontecendo nesse segmento. Paulo Neves, muito obrigado por conversar conosco do República Água. Tudo bem contigo, meu amigo? Tudo ótimo, Roberto. O prazer é todo meu. Muito bom estar aqui com você novamente. Muito obrigado aqui pela oportunidade. É um prazer estar com todos vocês. Paulo, nós ouvimos agora lá na Arábia Saudita e também nos Emirados Árabes que há uma preparação. Imagina, a Arábia Saudita, que é um dos países mais importantes produtores de petróleo do mundo, uma preparação para o futuro. E estão dizendo, bom, o que vai acontecer aqui depois do petróleo? Quer dizer, um país riquíssimo de petróleo como a Arábia Saudita está preocupado com o futuro. Países que não têm tanto petróleo precisam preocupar-se mais ainda. E o Brasil tem, Paulo, uma condição fantástica nas questões de biocombustíveis, tanto pelo etanol de cana-de-açúcar, etanol de milho e biodiesel, etc., construindo uma visão energética tropical espetacular. Eu queria então, Paulo, por favor, você falasse um pouquinho sobre isso. Como é que está esse segmento hoje no Brasil e qual é o horizonte do futuro? Legal, Roberto. Muito obrigado. É um prazer enorme poder fazer parte dessa discussão nesse momento, onde a gente passa de uma forma cada vez mais madura, como você falou muito bem, até mesmo na Arábia Saudita, como grande produtor de petróleo, por um momento de preocupação e busca por formas de alcançar a descarbonização nas matrizes de energia no mundo. E o Brasil é um grande exemplo, né? O Brasil é referência mundial com a sua matriz energética limpa, de diversas fontes energéticas, desde da hidrelétrica, passando pelas fontes de biomassa, solar e eólica, que não existe nenhum outro país com parâmetros parecidos ao nosso. Então, é um momento de muita oportunidade para que nós, brasileiros, possamos levar para o mundo soluções que nós temos aqui, muito competitivas, e promover desenvolvimento, industrialização e mais negócios a partir para o mundo. Paulo, no começo deste ano, nós tivemos um aumento do consumo de etanol no Brasil, em relação aos mesmos meses do ano passado. Isso é uma tendência? Isso é uma condição que veio para ficar? Como é que você enxerga esse horizonte? Muito interessante, Roberto. Eu acho que assim, o primeiro ponto que eu comentaria nessa linha é que nessas características de desenvolvimento favorável de biocombustíveis a partir do Brasil, é importante notar que a gente, a partir da cana-de-açúcar, por exemplo, mas em outras culturas, tem uma eficiência muito diferente de outras regiões do mundo para a produção de biocombustíveis a partir do Brasil. E o que a gente está vendo no nosso país é exatamente um crescimento de oferta estrutural que vem a partir do desenvolvimento de novas tecnologias e do investimento do país em novas formas de ampliação da produção de biocombustíveis de cana-de-açúcar e de outras culturas também. O Brasil hoje usa menos de 2% da sua área agriculturável para a produção de cana-de-açúcar, né? Então, é uma situação realmente muito ímpar de oportunidade de crescimento. O que a gente está vendo hoje é que, com o crescimento da oferta, o etanol é ainda mais competitivo como solução para nós brasileiros,
Podemos escolher nos postos de combustíveis através dos carros flex ou dos carros híbridos flex que existem no país, estão muito bem desenvolvidos aqui, por essa alternativa não só mais competitiva, mas também com menores emissões para as nossas cidades e com desenvolvimento socioeconômico para o nosso país. Paulo, e não é só para automóvel, né? Hoje fala-se francamente no SAF. Queria que você explicasse um pouquinho isso para o nosso telespectador. Muito legal, Roberto. Verdade. A utilização de etanol para transporte de carros leves é o desenvolvimento que já vem acontecendo no Brasil há quase 50 anos, né? Desde o Proálcool, lá no final da década de 70, e que o Brasil tem uma história muito bem desenvolvida para poder contar para o mundo e ajudar outros países a avançar e se desenvolver também nessa mesma linha. Mas o desenvolvimento não para por aí, né? Uma série de outros segmentos podem e vão utilizar o etanol como fonte energética de baixa emissão nas suas matrizes, né? Você deu um exemplo muito bom aqui do mercado de aviação. É uma indústria que a gente chama de hard to abate, ou seja, que algumas soluções de eletrificação não parecem ser possíveis para endereçar a questão da descarbonização, e o etanol como solução por toda a eficiência de produção que a cana-de-açúcar proporciona no Brasil. E aqui eu acho que vale um parênteses para dizer, né, a cana-de-açúcar é uma cultura para converter energia solar em outras fontes de energia. É por isso que a gente, de uma forma no Brasil muito natural, com a escala que a gente desenvolveu para essa indústria no país, consegue alcançar 80% de reduções de emissões hoje versus os combustíveis fósseis, com uma solução pronta, existente, de larga escala, que cresce, como a gente falou aqui, promovendo ainda mais competitividade, e que pode atender também essas outras indústrias. Então, o SAF é o combustível de aviação sustentável, e ele pode ser produzido de algumas formas diferentes, sendo uma delas a partir do etanol, que a gente chama de alcohol to jet, ou seja, uma conversão do etanol para um combustível que tem as exatas características do combustível jet fóssil, que existe hoje no mundo. Existem outras fontes também renováveis, é importante dizer, para a produção do SAF, mas a gente vai notar, e ao longo da nossa conversa aqui eu quero explorar, que o desafio de descarbonização mundial é muito grande. O tamanho da indústria de energia no mundo é muito grande. Todo o etanol do mundo hoje ocupa apenas 3% da matriz de carros leves no mundo e, portanto, a solução vai passar por diversas soluções diferentes, em regiões diferentes do mundo, para que nós, como cidadãos, consigamos atacar o problema de clima mundial que, enfim, está tão presente em nossas vidas hoje. Então, o SAF é mais um exemplo de uma indústria que vai precisar buscar soluções também e que o etanol, junto com outras fontes energéticas, vão ser necessários para desenvolver as soluções que serão necessárias para alcançar a redução de emissão nesse segmento, né? Nenhuma solução sozinha vai alcançar o que nós precisamos como cidadãos do mundo. É uma composição de soluções diferentes, e talvez em diferentes lugares do mundo, que vai levar a humanidade aonde a gente quer e aonde a gente precisa alcançar. E esse caminho que você está citando, Paulo, é o caminho que o mundo todo está falando. Descarbonização da economia. E os combustíveis são um pedaço central para isso aí. E fala-se muito também, Paulo, no hidrogênio verde, né? O etanol é uma solução para a produção de hidrogênio verde? Sem dúvida, Roberto. O etanol tem uma história maravilhosa, muito ampla, que a partir desse capítulo que eu mencionei aqui anteriormente, da capacidade de conversão de energia solar em outras fontes de energia que a cana-de-açúcar no Brasil tem, né? E aí, muito interessante, o etanol,
ele vem como uma possível solução muito importante para o desenvolvimento do hidrogênio verde, que parece ser uma das soluções importantes para o nosso futuro, talvez não a mais imediata, mas que certamente em 2050 vai fazer parte das matrizes energéticas no mundo. E como, né? O grande desafio da solução de hidrogênio tem a ver com o transporte do hidrogênio. O transporte do hidrogênio é muito ineficiente e, às vezes, perigoso também, pelas condições que você precisa ter para transportá-lo. Em largas distâncias, isso se torna, muitas vezes, um grande desafio ainda intransponível. E o etanol, a molécula de etanol, carrega um conteúdo de hidrogênio muito grande, muito maior até do que as próprias soluções de liquefação e compressão de hidrogênio. Então, para você ter uma ideia, eu vou dar algumas diferenças aqui. Se você pegar um tanque de etanol de um carro de passeio comum de 50 litros, que pesa aproximadamente 45, 50 toneladas, ele carrega uma quantidade muito maior de hidrogênio do que outras soluções, né? Uma bateria, por exemplo, teria que ter pelo menos 200, 250 quilos para carregar a mesma quantidade de energia que esse tanque a mesma quantidade de hidrogênio que esse tanque de etanol é capaz de transportar. Então, portanto, você consegue aproveitar toda a infraestrutura instalada e existente de transporte de etanol, dutos, ferrovias, terminais, caminhões, para levar esse combustível até o mais possível do consumo, que pode ser, inclusive, dentro do próprio tanque do veículo, e aí ter a conversão para que você possa usar os motores de hidrogênio no futuro. Então, essa é uma das soluções muito importantes que o etanol pode também participar como alternativa para ajudar a humanidade a atingir a descarbonização nas próximas décadas. Bom, Paulo, você deu já um panorama geral da questão do etanol como um importante fator de descarbonização energética no mundo. Vamos fazer um pequeno intervalo agora, Paulo. Eu queria que você contasse um pouquinho para nós, na segunda parte, sobre o que é a raiz, hein? Como é que ela funciona, qual é o papel dela nesse cenário do etanol, do açúcar, etc. Mas antes, sem que a gente votar, vou pedir para você fazer um comentáriozinho sobre o novo decreto, o novo projeto aprovado na semana passada na Câmara dos Deputados, tratando do combustível do futuro. Qual é o papel disso para o Brasil e para o mundo? Mas a gente vota em um minutinho só. Já, gente. Então, um minutinho e a gente já volta. Até. Oi, gente. Hoje aqui no República eu estou conversando com o Paulo Neves, que é o vice-presidente de trading da Raízen, uma das maiores empresas brasileiras ligadas ao agronegócio. E o Paulo já começou na primeira parte do programa, contou para nós, deu um panorama geral sobre o etanol e a sua função na descarbonização da matriz energética brasileira e mundial, possibilidades que isso pode trazer. Paulo, eu queria só fazer você comentasse um pouquinho para a gente. Semana passada foi aprovado na Câmara dos Deputados, que vai ainda para o Senado da República, discutindo o que se chama o combustível do futuro, e coloca o etanol de cana, de milho, o biodiesel e outros insumos como na fronteira do conhecimento. Esse projeto de lei é importante para o Brasil, Paulo? Oi, Roberto, é fundamental. É muito importante que você tenha mencionado, porque é um movimento inequívoco e fundamental do governo brasileiro para fomentar o desenvolvimento dessas diversas soluções de descarbonização a partir do Brasil, né? Então, como você mencionou, tanto o etanol, seja de cana, de milho, o biodiesel, o biometano, e diversas alternativas de descarbonização ainda mais amplas para a nossa matriz energética são muito importantes para o futuro do país, na minha visão, porque nós temos uma oportunidade como país de promover essas soluções e desenvolver a nossa economia local, não só bem envolvendo descarbonização no Brasil, mas a partir do Brasil para o mundo.
para outros países que também precisam descarbonizar e que não têm as condições estabelecidas e desenvolvidas no nosso país para promover essas soluções. Então, esse passo do governo é fundamental para que a iniciativa privada e o próprio governo avancem em novas iniciativas para desenvolvimento de alternativas a partir do Brasil. E eu não comentei o SAF, mas o SAF também está lá no combustível do futuro e é fundamental a oportunidade para que a gente possa, a partir do Brasil, promover essas soluções do mundo. Nós temos muitas vantagens competitivas com o nosso agro e também com as características desses diferentes produtos para promover essas soluções. Esse inequívoco movimento nosso como país é um ponto de partida fundamental para construirmos um futuro ainda melhor para o Brasil. Paulo, nesse cenário que você desenhou aqui para a gente, eu queria entender um pouquinho qual é o papel da Raízen. O que é a Raízen? O que ela faz e como ela pode ajudar nesse cenário todo que você mostrou tão claramente? Muito legal, Roberto. Obrigado. A Raízen é uma empresa completamente integrada de energia que atua de ponta a ponta nas suas cadeias de valor, ou seja, do campo até o cliente final. É uma das líderes no Brasil e no mundo. É uma empresa que já é uma campeã mundial de descarbonização, aonde nós estamos hoje. Muitas empresas no mundo vão tentar alcançar em 2050 os padrões de emissões e de sustentabilidade que a gente já tem hoje a partir do Brasil na Raízen. Então, a Raízen tem ampliado muito o seu leque de produtos e soluções de descarbonização nos últimos anos. A história da nossa indústria de cana-de-açúcar começa pelo açúcar, tem 50 anos que se desenvolveu no etanol. No início dos anos 2000, desenvolveu a cogeração de energia elétrica, que hoje é muito importante para a nossa matriz energética limpa no Brasil. E mais recentemente, nós temos desenvolvido novas tecnologias que permitem que a gente extraia ainda mais energia da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar, falando novamente, é a cultura mais eficiente para converter energia solar em outras fontes de energia. E até então, uma boa parte, 1/3 da energia da cana ainda ficava no campo, nas folhas e nos pedaços da planta que ficavam lá. E a gente vem desenvolvendo essas novas tecnologias para extrair essa energia e converter mais produtos a partir da mesma cana já plantada, da mesma área já plantada. Um exemplo clássico e claro que nos dá muito orgulho é o nosso etanol celulósico de segunda geração, que é uma tecnologia nossa proprietária, que é a única no mundo, desenvolvida em larga escala e que já funciona hoje atendendo diversos mercados no mundo. E esse etanol que ele é produzido a partir desse resíduo da cana de primeira geração para produzir produtos adicionais de segunda geração, portanto, ainda mais sustentáveis e a partir de resíduos. Mas não para no etanol celulósico de segunda geração, a gente desenvolveu o biogás da vinhaça, a gente desenvolveu o biometano, a gente desenvolve biometanol e outros produtos a partir da cana. Então, a Raízen é essa empresa que vem desenvolvendo todas essas soluções e ampliando e apresentando as soluções do Brasil para o mundo nos últimos anos. Qual é a participação, Paulo, da produção de etanol da Raízen na produção nacional inteira? É da ordem de 15%, Roberto. Quanto? 15%? É enorme a participação. Agora, Paulo, você é um homem de trading, conhece, trabalhou com petróleo também, com derivado de petróleo, você conhece bem essa área de energia globalmente, né? E agora mesmo fizemos essa viagem para o Oriente Médio. Qual é a sua expectativa, Paulo, real, sobre o potencial do biocombustível, do etanol, do biodiesel, do etanol de segunda geração, na matriz energética mundial? Isso é uma coisa que pode conquistar o mundo ou um pedaço do mundo? O que você acha desse cenário? Olha, Roberto, muito obrigado pela sua pergunta. Eu vou me permitir responder ela até
sob uma perspectiva pessoal. Eu acho que a gente está vivendo, e eu, naturalmente, na minha carreira profissional, nunca imaginei que fosse viver um momento tão oportuno para que a gente possa levar uma solução que é desenvolvida aqui no Brasil para o mundo. E eu te digo por quê, né? Primeiro porque o problema de descarbonização mundial e de climate change é muito grande para ser resolvido. Como eu falei, o etanol hoje é uma solução fantástica, super eficiente, produzida em larga escala e muito competitiva com o petróleo. Tem a logística pronta. A gente opera hoje e entrega etanol em mais de 40 países no mundo. Os clientes, então, portanto, estão acostumados a utilizar a solução do etanol. Ele melhora a qualidade da gasolina no mundo hoje e vai melhorar a qualidade de outros. Melhor a atmosfera também, melhor a atmosfera urbana no etanol usado. Exatamente. Saúde pública. Tem a saúde pública, tem uma estatística fantástica, né? A gente está em São Paulo, que é a sexta maior cidade do mundo, e a gente está ranqueado melhor do que quase 1.800 cidades do mundo em termos de qualidade do ar. Então, quem vive em São Paulo sabe o que eu estou dizendo e percebe essa diferença, especialmente após o crescimento do etanol como solução aqui no Brasil, a partir dos carros flex no início dos anos 2000. Mas voltando para a tua pergunta, a solução do etanol está pronta. Ela hoje representa só 3% da matriz de gasolinas no mundo, portanto, tem muito espaço para crescer. Obviamente, o problema de descarbonização é tão grande que ele vai exigir muitas soluções diferentes, e o etanol hoje me dá esse sentimento de poder fazer parte de um momento histórico, porque é uma solução que está pronta, Roberto. Ela é competitiva e ela reduz demais as emissões, né? Alguns dos nossos parceiros em alguns lugares do mundo já fizeram estudos que comprovam que é a maior eficiência de redução de emissões por investimento adicional necessário que existe no mundo hoje. Então, portanto, o etanol é sim uma solução, é parte da solução de transformação e descarbonização no mundo, seja na indústria que a gente já falou aqui de transportes, seja na indústria de aviação, também nos combustíveis marítimos para substituição do bunker, que é o combustível de navios, também para o hidrogênio verde, que a gente mencionou aqui, mas até em outras cadeias de valor, como na produção de polímeros e da indústria petroquímica, que também precisa de soluções e alternativas aos produtos fósseis. Então, a minha experiência nessa jornada de desenvolvimento dos negócios internacionais da Raízen tem sido de ver a demanda cada vez mais intensa. Hoje, para falar a verdade, a gente tem mais demanda do que é capaz de atender. Então, o mundo dá um sinal claro de que soluções como a nossa aqui, a partir do Brasil, podem ser desenvolvidas, devem ser ampliadas para ajudar a descarbonização mundial. Paulo, muito obrigado. Uma conversa esclarecedora e otimista, né? Olha para frente com otimismo e mostra uma participação no Brasil num horizonte muito melhor para o mundo inteiro. Portanto, muito obrigado pela sua conversa, explicação. E conte conosco, Paulo. Aqui na República estamos sempre à disposição, tá bom? Grande abraço para você, meu amigo. Um grande abraço, Roberto. Muito obrigado pelo papo, pela oportunidade. Sempre bom revê-lo. Obrigado. Olha, gente, essa entrevista com o Paulo Neves mostra algumas coisas importantes. Eu vou sublinhar 3 coisas aqui. A primeira, a cana-de-açúcar é um produto agrícola que é uma verdadeira bateria energética, né? Ele mostrou muito bem. A cana tem 3 componentes com o mesmo valor energético. O colmo, que tem a garapa, que vira açúcar ou vira etanol. A folha, que vira etanol, segunda geração. E o bagaço, da cana moída, aquele bagaço usado para fazer eletricidade na cogeração. Então, a cana é uma matriz energética, é uma baliza espetacular. Número 1. Número 2. O Brasil tem hoje apenas 10 milhões de hectares cultivados com cana, dos nossos 800 milhões de hectares. Então, há uma condição de crescer muito e fazer aquilo que o Paulo está dizendo. Combustível para aviação, combustível para navio e
muito mais do que isso, avançar hoje, por exemplo, do restilo, que é o resíduo do etanol, dá para fazer também biogás, biometano. Então, é uma cultura espetacular. E o último ponto, nossa matriz energética é fortemente baseada no agro. É a cana, é o milho, é a soja, é o óleo de palma, é resíduos animais, sebo bovino, dejetos de animais para fazer biometano, é a lenha que a agricultura faz. Então, o Brasil tem, na agricultura, a maior parcela da sua participação na matriz energética. Isso é um exemplo para o mundo que quer ficar mais verde. Nós já somos mais verdes do que o resto do mundo. É isso aí, gente. Até a próxima, se Deus quiser.